Olá pessoal, meu nome é Marcelo e voltei novamente, né, para estar falando para vocês sobre as faltas, né, que tá no boleto de avaliação de exame prático de direção veicular. Lembrando de novo que esse boleto é aquele boleto que fica na mão do examinador quando você, aluno, for fazer a prova, né, a sua prova do Detran, e ele vai estar te enquadrando nessas faltas aí, então toma cuidado, tá? Hoje, né, agora eu vou estar passando para você o tópico das faltas médias que valem 2 pontos, ok? Então essas faltas aqui, vamos lembrar assim, que essas que eu vou estar passando para você, se você cometer duas dessas faltas, 2 mais 2 é 4. E aí você também reprova, porque o limite é 3 pontos, ok? Então, muita atenção. Eu estou com o meu aluno e amigo aqui, que é o Enzo Roberto, que vai estar passando para mim, lendo, né, cada uma delas, e eu vou estar explicando para vocês aqui, ok? Executar o percurso da prova no todo ou parte dele sem estar com o freio de mão inteiramente livre. Freio de mão, que a gente conhece também como freio de estacionamento, né? Todo mundo sabe, aquele freio que você puxa, né? Para o carro não descer, né? Nos declives, né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem que prestar muita atenção, porque na hora que você vai sair com o examinador, você vai ligar o carro, aí você vai sinalizar com a seta para a esquerda, vai colocar a primeira marcha, e você precisa lembrar que você tem que desativar esse freio de mão, que é o freio de estacionamento. Não basta apenas você, né, apertar o botão e descer ele, soltar. Então, se você soltar, ele pode ficar no meio do caminho. E você vai ver que tem uma luz no painel acesa, uma luz que parece até um ponto de exclamação vermelha, indicando que você não está inteiramente livre o freio de mão. Muito cuidado, na hora de desativar o freio de mão, você precisa levar ele, vai com a sua mão até o final, descendo, para você ter certeza que a luz apagou e não vai ter esse problema, ok? Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo ou do clima. Então, condições climáticas. Geralmente não vamos falar de neve aqui, que não neva aqui no Brasil, né? Ou então de neblina, que pode acontecer também. Neblina, chuva principalmente, e são condições adversas que o tempo traz para nós e que nós temos que ter mais cautela na hora de sair com o veículo. Eu sempre digo também que você vai ter que trafegar, o limite é 30 por hora, por ser uma via local. Então é claro que mesmo chovendo, você vai estar andando 20 por hora. Não dá para andar também tão devagar. Mas choveu, tá? Não esquece também de ligar o ar-condicionado para desembaçar o para-brisa, né? O traseiro e o dianteiro. E muita cautela também, por causa que a visibilidade fica bem mais curta, né? Tá bom? Ok? É isso daí. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início do exame. Interromper o funcionamento do motor é apagar o motor. A gente, no popular, fala morreu, né? Deixa o carro morrer, que é apagar o motor. Isso acontece quando você tira demais o pé da embreagem, né? Demais da conta, na hora de fazer aquele pontinho de ignição, né? A gente chama de ponto de ignição ou ponto de embreagem. Então, muito cuidado, né? Principalmente nos aclives, que é na subida, né? Que você vai ter que parar na rampa, e não deixar apagar o motor e morrer, que você perde 2 pontos, ok? Fazer a conversão incorretamente. Fazer a conversão incorretamente tem vários sentidos aí, tá? Mas eu vou falar de um mais comum, que é quando você está saindo da baliza, né? Que você está dentro da baliza, então você está se preparando para sair para o lado esquerdo, né? Então o que acontece? Se você demorar para girar a direção para o lado direito, você está fazendo uma conversão incorreta. Ou às vezes entrar em alguma rua também que não é a rua do exame. Por isso tem que perguntar também para o examinador. Qualquer tipo de conversão que você fizer incorreta, ele vai te enquadrar nessa falta aí. Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido. Usar a buzina também é um fato curioso, né? No exame, a não ser que tenha algum hospital que esteja ali nas imediações do percurso, que eu não acredito muito nisso, é difícil, né? Não é proibido você usar a buzina. Você tem que entender que a buzina é um dispositivo, né? Que vai de segurança, que vai estar avisando
tá? Você vai acionar ele, buzinar, para estar alertando uma pessoa do perigo, né? Para você poder também preservar você, na verdade, né? E a vida da pessoa também. Então use a buzina quando necessário, apenas isso. Desengrenar o veículo nos declives. Desengrenar o veículo nos declives. Ou seja, você sempre vai iniciar com a primeira marcha e logo em seguida, quando você acelerar, né, você vai colocar a segunda marcha. E nas paradas que a gente fala, né, seja na descida, aqui fala da descida, que é o declive, mas não só na descida, numa reta, ou antes de você chegar numa parada obrigatória, você não pode colocar a marcha no estado neutro, né, no ponto neutro, ok? Ali no ponto neutro, não pode, porque você tira o freio motor do carro, né, do veículo. Então não é permitido fazer isso sempre parando o carro com o carro engatado. Você, na maioria das vezes, vai estar de segunda marcha, mas não desengrenar, não deixar ele no ponto neutro, ok? Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Cautela necessária, eu já falei sobre as condições climáticas, tá? Mas vou falar sim uma coisa importante. Quando você vai sair com o examinador, o ponto de partida do exame, você vai sair para a esquerda, sempre para a esquerda, né, para o fluxo, tem que olhar no retrovisor do lado esquerdo. Você não pode sair sem olhar, ok? Por quê? Porque você pode fechar algum condutor, algum veículo que esteja vindo no fluxo, tá? Isso é um erro que acontece muito, ok? O aluno está preocupado em sair, em fazer outras coisas, mas acaba esquecendo desse detalhe. E como eu falei também, olhar, né, direitinho o painel do carro, tudo certinho. Por exemplo, chovendo, então vai embaçar o vidro, como eu falei, né, o para-brisa, o dianteiro, o traseiro, você tem que conhecer direitinho o painel, conhecer essas ferramentas para você ligar o desembaçador traseiro e o dianteiro também. Cautela necessária significa isso. E mais uma também, limpador de para-brisa. Você não pode esquecer de acionar o limpador de para-brisa, ok? Porque muitas vezes está chovendo, está garoando, perde visibilidade, o examinador está aqui do seu lado, aí você está às vezes tenso, né? Fazendo a prova, está ali ansioso e acaba esquecendo de acionar e ligar o limpador de para-brisa. Então muita atenção com isso. Isso são chamados de cautelas necessárias, tá? Para cada um desses erros que você cometer, 2 pontos. Veja bem, 2 você reprova. Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens. Outra coisa também, isso aconteceu comigo quando eu fui fazer a minha prova quando eu era mais garoto. E a gente tem essa mania às vezes, né? Esse vício de ficar com o pé apoiado na embreagem, ou quando você passa para a segunda marcha, você ficar com o pé ali apoiado em cima da embreagem. Não pode. Ou seja, nesse caso aqui está falando de você parar o veículo. Na hora em que você for parar o veículo, estacionar ou numa parada obrigatória, ou vai parar por qualquer motivo, sempre acionando primeiro o pedal do freio e 1 metro, 2 antes de você parar, você aciona o pé da embreagem, o pedal da embreagem. Porque senão você tira o freio motor do carro e o examinador ele vai estar de olho, ele vai estar aqui bem de olho mesmo no pedal, e se ele sentir que você primeiro pisou no pedal da embreagem, ele vai te enquadrar com 2 pontos também, ok? Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. É a mesma situação que eu falei do ponto neutro. Não vai usar ponto neutro, ok? Aqui fala das curvas, mas em qualquer situação você sempre vai estar com o carro engrenado. Geralmente, quase sempre na segunda marcha. Às vezes na primeira, mas quase sempre na segunda marcha. Nada de desengrenar a marcha com o veículo em movimento. É assim que funciona, senão você perde 2 pontos. E a última, engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. Não, essa ficou fácil, tá bom? Mas vamos lá. Como que acontece isso? É fato. Primeiro, utilizar as marchas incorretamente. Vamos falar assim, como que eu vou utilizar incorretamente? Quando você coloca a primeira marcha, é que você sai, né? Lembra que a primeira marcha é só para saída. Você deu uma acelerada, ali no contagiro, se você der uma olhada, ele vai atingir ali 15, 20 por hora, no máximo. Você já tem que trocar para a segunda marcha. Por quê? Porque senão você vai ficar forçando o motor, a rotação do motor vai subir.
E aí, se você demorar muito para trocar essa marcha, ele vai te enquadrar nessa falta aí, tá? Que você está utilizando incorretamente, ok? E aí engrenar é muito fácil. É quando você erra a marcha. É quando você vai colocar a primeira e você não percebe e acaba colocando na frente, para frente e entra a terceira. Mesmo que você conseguisse sair, ele vai te enquadrar nessa falta, tá? E uma que acontece muito, quando você para o carro numa parada obrigatória, no estacionamento, ok? Você parou de segunda marcha, né? Você chegou de segunda marcha. E aí você esquece de voltar a marcha para a primeira. O carro sai, ele sai às vezes, ele vai sair, ou não. Mas se ele sair, você vai perder 2 pontos, porque você não iniciou na primeira marcha. Então fica essas dicas para vocês, tá? Agradeço mais uma vez e vou voltar de novo para falar do quarto e último tópico, que são as faltas leves 1 ponto. No próximo vídeo eu vou estar passando isso para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Um abraço a todos.